não sei quanto a vocês, mas eu estava morrendo de saudade de receber este nosso irmão de caminhada, nosso amigo Paulo Ferreira, que está mais uma vez aqui, claro que para falar coisas que nem sempre você quer ouvir, nem sempre eu quero ouvir, mas é por isso que a gente traz o Paulo aqui. Gratidão. Isso. A gente traz o Paulo em situações assim, ó. Eu, Ale Barello, gostaria muitíssimo de falar coisas pesadas para vocês, mas isso vai dar, tipo, cancelamento, BO, desinscrição no canal. E daí a gente traz o Paulo, sabe falar exatamente a mesma coisa, mas assim, de forma civilizada, né? Com a linguagem do planeta, porque ele é um especialista em quê? Em comunicação. Seja muito bem-vindo, Paulo Ferreira, que vem ensinar como é que se comunica direito, falando coisas difíceis para as pessoas. Muito obrigado, Ale. Muito obrigado. É um prazer sempre e mais uma vez estar aqui e tentar ser um pouquinho do dedo apontado para a Lua, porque é só isso que a gente pode ser. É isso mesmo. Olha só. Deixa eu contar para vocês que o Paulo acabou de chegar de uma viagem, e aí a gente estava conversando antes de começar, e isso passa pelo tema de hoje, que é servir. E ele estava me falando que ele veio de um lugar, que ele visitou um lugar onde as pessoas estavam muito presentes, foi a palavra que ele usou, conscientes, foi o que eu entendi, e este servir para elas, quer dizer, a viagem serviu para ele, para que ele tivesse até mais material para falar sobre isso com a gente hoje. Servir para elas não era um fardo. Por que servir para elas não era um fardo, Paulo? Ale, eu vou comentar isso em dois níveis. Primeiro, a gente depende, uma boa medida, a gente depende do nosso próprio entendimento, né? Aquilo que nos compõe influencia como é que a gente olha para o mundo. Então, eu vou começar respondendo essa pergunta do meu ponto de vista. E aí, depois, também explicando por que isso é importante. No meu ponto de vista, servir é o supremo privilégio. Em primeiro lugar, porque se eu estou servindo, indica que eu estou em condição de servir. Eu tenho algo a oferecer. Em termos espirituais, de desenvolvimento pessoal, servir me garante o direito de continuar servindo. Então, é estar numa posição favorável o suficiente para eu poder oferecer algo a alguém, para eu poder servir, fazer algo pelo outro. Por quê? Porque eu não estou desesperado, porque eu não estou morrendo de fome, porque eu não estou numa situação horrorosa, e aí, então, eu tenho a condição mínima de estar centrado, de estar bem, e, portanto, ter algo a oferecer ao mundo, ao outro. Uhum. Porque quem está na posição desesperada, na posição de fome, na posição de uma tristeza infinita, de uma tragédia, não está em condições de ajudar ninguém. Precisa ser servido, Precisa ser precisa ser ajudado. ajudado. Então percebe que servir é o supremo privilégio, porque indica que eu não estou naquela situação. Esse é o primeiro ângulo que eu queria trazer. O segundo tem a ver, sim, com as pessoas onde eu fui. Veja, é um destino turístico. Eu já morei em cidade turística e já visitei muitas cidades turísticas. E sempre, enfim, você tem uma certa expectativa que um lugar que vive do turismo deveria ter uma certa consciência da importância do turismo para a economia do lugar e, portanto... Receptividade, no mínimo. Receptividade, isso. no mínimo. Nem sempre isso é fato. Não. Mas o interessante que eu notei lá é que as pessoas tinham incorporado naturalmente nelas aquilo como parte de algo bom, como parte de algo
prazeroso. Então, era muito claro ver que as pessoas estavam fazendo o que estavam fazendo, dedicadas ao que estavam fazendo, com bom humor, com leveza e prestando atenção em tudo que era necessário fazer. E eu disse para você, isso é chocante, porque a gente vive hoje, no século XXI, um momento em que as pessoas têm uma atenção completamente fragmentária. Você diz uma coisa, ninguém está ouvindo. Você diz A, a pessoa te entrega B. Você diz A pessoa não traz. E nada acontece. Por quê? Porque a pessoa não está presente lá. E eu achei muito interessante isso. Por que que isso acontece? Eu acho que tem muito a ver com uma característica, e o lugar tem a ver com isso, né? Ah, a velocidade. Ou, no caso, a ausência de pressa. Para todos que estão nos ouvindo aqui na cidade de São Paulo, vocês sabem, né? Se vocês estão em São Paulo, vocês moram em São Paulo, vocês sabem que a pressa é um estado do ser em São Paulo. E, como eu costumo dizer, a pressa tem a qualidade incrível de destruir a qualidade de quase qualquer coisa. Porque se você não é bombeiro ou socorrista, trabalha como é que chama? Resgate, No resgate. resgate, não, a pressa só vai atrapalhar seu trabalho. O seu resultado só Sim. vai ser atrapalhado pela pressa e o resultado do seu trabalho vai ser pior. Então, lá onde eu estive, tem uma ausência de pressa que, por um lado, torna as coisas um pouco mais lentas em comparação a São Paulo, sim, sim, mas não absurdamente lentas a ponto de incomodar, não. Tudo acontece dentro de um tempo razoável, porém isso se reflete de uma maneira muito clara em como as pessoas vivem, E no porque elas resultado não do que te estão, entregam, né? mas elas não estão correndo o tempo todo. Elas não estão permanentemente com pressa. Quando elas param e olham para você, elas estão de fato olhando para você, ouvindo o que você tem a dizer. Então, olha, gente, novamente, se você não é bombeiro, socorrista, cirurgião da emergência, não trabalha na Na ambulância UTI, da emergência, na UTI, joga a pressa fora, porque ela está destruindo a sua vida e a sua saúde. Então, servir exige isso, essa consciência de estar onde você está, essa consciência de estar presente, né? Nosso tema aqui de segundo semestre de 2022 é justamente falar com todas essas pessoas que fazem trabalhos relacionados ao campo energético e emocional. Eu não estou me restringindo apenas ao energético, porque eu vou chamar todo mundo aí de curadores. Tá. Mas esses curadores, e claro que eu não estou falando da área médica, biológica em si, a gente está excetuando isso porque as demandas são outras. Porém, o que eu tenho notado aqui em conversas, em interações, é que a gente tem uma grande quantidade de curadores não curados, de pessoas que estão desestruturadas, tentando se estruturar para realizar o seu trabalho. Agora, o que me impacta não é isso, porque isso pode acontecer e acontece em todos os processos da nossa vida, no momento que você está fazendo alguma coisa, apesar de toda a sua experiência, excelência, conhecimento, informação, boa vontade, às vezes você se desestrutura, sim. E ainda bem que existe essa consciência da desestrutura. E Né? todo mundo tem um dia ruim, né? Todo Isso mundo é tem um dia ruim. inevitável. Né? Sim, Isso mas não não é tem isso que me jeito. preocupa, Paulo. Okay. O que me preocupa é quando uma dessas pessoas, ou várias delas, como é o caso, estão apontando um caminho. O mundo podia ter menos sofrimento. O sofrimento me paralisa. E aí, quando você está nesse papel de servir, e você não consegue, e aí você voltou toda a sua atividade para este trabalho emocional ou para esse trabalho energético, e você
é paralisado pelo sofrimento, você acha que essas pessoas estão com um problema? Imenso. Isso. Imenso. Eu não diria imenso. Olha, por que o Paulo Não, está aqui? sabe o que é a questão, gente? É assim, vamos lá. Eu tenho 2 filhos. E os 2 adoram animais. Cachorrinho, gatinho, os 2. Mas veja, apenas um deles escolheu ser veterinário. E está estudando veterinário. Médico veterinário. Por quê? Porque ele se sente preparado e está se preparando através do curso universitário, mas mesmo antes, ele se sente preparado para lidar não com o gatinho fofinho, bonitinho, passando bem, não O com o pet. cachorrinho pulando e fazendo festa, não, com o gatinho atropelado, com o cachorrinho que está com um problema sério de saúde, que está em sofrimento. Veja, isso é um talento específico e não, ninguém é obrigado a tê-lo. Mas o problema é, e eu estou trazendo a história dos meus filhos exatamente por isso. Quando João Paulo disse, eu quero fazer veterinária, a primeira vez ele era muito pequeno, e eu disse para ele, escuta, você sabe que se você fizer veterinária, você não vai lidar com os bichinhos quando eles estão bem. Você vai lidar quando eles estão mal. Não, eu sei, mas eu quero. E ele era muito, muito criança. E ele dizia que queria ser o médico dos bichos. Muito bem. Só que ele foi provando para mim, ao longo do tempo, inclusive com uma maluquice que ele fez uma vez. Sabe qual foi? Um gato foi atropelado na rua dele. Ele recolheu o gato, levou Ah, meu para Deus. casa, Ah, meu Deus. cuidou do gato. Hum. E como não era muito grave, não tinha nada muito grave naquele atropelamento, ele cuidou do gato. 15 dias, 20 dias, cuidou do gato. O gato enlouquecido, arranhando, miando a Mordendo, noite inteira. chorando. Exato. E ele cuidou do gato. Até o gato ficar bom. E depois arrumou dono do gato. Então, ali eu entendi que a parte, a vontade e a admiração que ele tinha pela coisa, não apenas isso, ele tinha o talento para mexer com aquilo. Gente, ninguém é obrigado a ter talento para nada. Um é bom para uma coisa, outro é bom para outra. Mas, se você não pode ver sangue, você não pode ser cirurgião, ponto. Lidar com o sofrimento é básico da descrição fundamental do trabalho de curar. Pois é, mas aí você me leva a pensar no seguinte, que a gente tem em torno deste universo, e aí eu vou sair da parte abstrata e colocar isso em termos de mercado, você tem em torno deste mercado uma coisa que é: você precisa ser positivo, você precisa ser feliz, você precisa. E talvez isso vá criando uma couraça nas pessoas, e quando o sofrimento real chega, elas se abalam de verdade. 1, 2. Qual é o limite entre a possibilidade de intervenção num processo de sofrimento e a empatia? Quando é que você, como é que se distingue isso? Empatia ou tomei para mim aquela dor? Então, a primeira parte disso é interessante a gente utilizar uma analogia aqui Uhum. para entender bem claramente a coisa. Tem alguém se afogando e eu estou em terra firme. Aí eu estendo o braço ou eu coloco uma corda, ou, né? E aí eu, então, tento puxar essa pessoa. Por quê? Mas por que eu posso fazer isso? Porque eu estou em terra firme. Porque se eu estou dentro d'água,
já vai ficar mais difícil. A estratégia tem que ser outra, no mínimo. E se a pessoa tiver um preparo como salva-vidas, ela vai saber fazer isso. Agora, se eu estiver dentro d'água, me afogando, não tem como eu puxar ninguém. Porque ao tentar puxar ou ajudar alguém, eu vou afundar os dois. Então, não tem jeito. A gente não pode estar na mesma condição, no mesmo nível de sofrimento que o outro que a gente está tentando ajudar, porque senão você é incapaz de ajudar. Você só pode ajudar se você está num nível de sofrimento menos desesperador, porque senão você não pode ajudar. Então, veja só, uma coisa é a gente ter sentimentos humanos. Sentimentos. Então, você vê alguém sofrendo, você sabe de um acontecimento, você sente algo, tá tudo bem, realmente, poxa, você se entristece com certas coisas. Isso é um nível, mas o fato de eu me entristecer em ouvir uma história triste sobre alguém não me tirou da terra firme onde eu estou. Então, eu posso tentar oferecer alguma coisa para essa pessoa. Agora, se ao ouvir a história eu me sinto desesperado, me afogando, querendo desaparecer do mundo, claramente eu não estou pronto para ajudar quem está se afogando. Eu acho que, às vezes, acontece muito da dor do outro, as dores dos outros acabam sendo um anestésico para a percepção da sua própria dor. Então. E aí a dor do outro parece tão maior, e aí a dor do outro parece tão mais urgente, tão mais importante, tão mais especial, que eu não consigo... Eu fico medindo a minha dor pela do outro, e aí a minha é sempre menor e pode ficar para depois. E nesse sentido que o Paulo acabou de dizer, vão os dois para a terra de Netuno. Vão os dois para o fundo do mar. Ale, tem uma coisa que é muito importante, que eu não me canso de dizer, porque, por mais que eu repita isso, eu continuo vendo uma dificuldade enorme das pessoas em entenderem isso de verdade, que é o seguinte: existem problemas no mundo, existem questões no mundo, desde que o mundo existe. Provavelmente continuarão existindo problemas, questões e sofrimentos e dores no mundo por mais milhares de anos. Mas a questão essencial a ser entendida é: os seus desafios estão na sua frente, na sua vida. O desafio do seu vizinho não é o seu. O desafio do seu primo não é seu. O desafio da sua mãe não é seu. O desafio do seu filho, se ele é adulto, não é seu. Se ele é criança, é parcialmente seu. Você precisa ajudá-lo, orientar. Seu filho. Agora, é muito importante entender que o sofrimento que acontece com o outro, esteja esse outro no quarteirão de lá ou no continente africano, ele não é o desafio que se apresentou para você na sua vida. E a sua primeira tarefa como ser humano, com a vontade de evoluir, é lidar adequadamente com os seus desafios, os desafios que foram colocados na sua existência. Neste sentido, se eu fugir dos meus desafios diretos para tentar lidar com qualquer outra coisa, não importa o quanto ela pareça especial, ainda assim eu estou cometendo um erro fundamental, fugindo dos meus desafios. Não existe evolução possível enquanto fugir do desafio. E aí tem uma historinha muito interessante. Vamos lá. Uma metáfora muito interessante para isso. Quando eu era moleque, tinha uma coisa chamada fliperama. Era uma lojinha, né, que tinha um monte de jogo eletrônico, que na época, né, e eu era bem novo ainda, criança mesmo. E veja só, eu podia ir ao fliperama, porque eu ganhava uma mesadinha, eu podia ir lá. Eu podia ir lá quando? Eu podia ir lá no sábado,
Eu podia ir lá nos horários que eu não estava em aula, né? Tinha Uhum. algum problema de eu ir ao fliperama? Nenhum. Não. Nos horários, não tinha. Agora, veja só, e se eu pegasse o dinheiro da minha mesada e resolvesse ir ao fliperama no horário que eu deveria estar na escola? Aí sim tinha um problema. Grande. Não porque o fliperama fosse um problema, mas porque eu deveria estar lidando com a minha educação, estar na escola aprendendo, e eu estava, portanto, matando aula para ir ao fliperama. Gente, é a mesma coisa. Ninguém jamais vai dizer para você, não, você ajudar o outro é ruim. Não, você tentar ajudar alguém pode ser sempre positivo, mas o problema é que se você estiver matando aula, ou seja, tentando fugir dos seus desafios para focar no desafio do outro, porque eu vou contar uma coisa. Mesmo que você olhe para o desafio do outro, ele pareça horroroso e muito difícil, ainda assim, de noite, você vai para casa, deita e dorme. E o desafio continua com ele. Então, o desafio do outro, ele é sempre menor para você e maior para o outro. Não se engane de dizer assim, o desafio do outro é muito maior, eu preciso ajudá-lo antes de lidar com os meus. Isso é auto-engano, gente. E isso fica, desculpa te cortar, Paulo, mas assim, isso fica mais evidente e muito mais sério quando esses desafios não são desafios de clientes, de pacientes, de aprendentes, mas são desafios que estão na sua própria casa ou no seu círculo muito próximo. Exato. E aí você tem já uma capa de amor empático, cósmico e universal. Namastê, eu preciso curar o mundo. E aí o seu desafio é sua mãe, seu marido, seus filhos, sua esposa, seu chefe, seu funcionário, seu parceiro de trabalho, a mesa ao lado. E aí, assim, fica na cabeça das pessoas uma coisa como: eu consigo resolver as questões muito importantes lá no local onde eu vou, no grupo de estudos, no centro, no grupo holístico, mas eu não resolvo aqui, então eu vou tratar de resolver isto. Só que este isto só está lá para mostrar que é você que está com o problema. Este isto é aquela pedrinha no sapato, mas é no seu pé, não no pé do outro. Exatamente, exatamente. É. A sua dívida talvez seja de apenas R$ 1. A dívida do seu amigo talvez seja de 10 milhões. Talvez você ache importante ajudá-lo a pagar os 10 milhões. Mas se você não pagar o seu R$ 1, um dia a conta volta para você sobre R$ 1, porque é sua. Exatamente. Não tem transferência de fundos nesse Não sentido. tem. Não tem. Não tem quem vai resolver a sua questão. E é por isso que a gente trata as coisas aqui em termos de desenvolvimento individual com vistas ao coletivo. E esse com vistas ao coletivo é assim, olha, vocês já pararam para pensar nessa questão? Assim, é um negócio tão formal que pode não acontecer com vistas ao coletivo. Quer dizer, a gente tem uma intenção de que o nosso desenvolvimento individual alcance o coletivo pelas minhas ações, pelo meu crescimento, eu mudei o meu jeito de pensar, eu tenho mais recursos e ferramentas para interferir no coletivo, o que pode ou não acontecer enquanto eu não tratar da primeira parte da premissa, que é o desenvolvimento individual. Eu gosto demais dessa frase, desenvolvimento individual com vistas ao coletivo, pela precisão que ela tem. Mas eu acho que ela merece, dada a importância. Não, ela merece só um outro nívelzinho de colocação aqui, que é o seguinte, e eu conecto com uma coisa que você disse agora há pouco, que é aquela expressão que às vezes a gente ouve, né, das pessoas, às vezes em vídeos, no Instagram, qualquer coisa assim, que é essa ideia de eu preciso salvar o mundo. Não,
Não, você não precisa. Cara, você não precisa. Moça, você não precisa. Eu não sei quem você é, não sei o que está fazendo aqui, mas eu posso te afirmar, categoricamente, você não está aqui para salvar o mundo. Não é esse o caso. E veja só, exatamente porque o desenvolvimento é individual, com vistas ao coletivo. Cada um de nós pode fazer parte do salvar o mundo, caso a gente se conserte a si mesmo. Porque se isto fosse um planeta de 8 bilhões de pessoas curadas, ele não tinha problema. Agora, é só assim, não é de outro jeito. Isso não deve nos diminuir a vontade de servir onde seja possível. Mas este onde é possível, sinceramente, é apontando certas coisas, sendo exemplo, indicando leituras, respondendo perguntas quando a gente sabe a resposta. Então, ok, dá para fazer algumas coisas? Dá, mas não dá para se esquecer do seu próprio desenvolvimento, porque senão você não está fazendo a tarefa número 1 que você deve ao mundo. E está indo para o fliperama. E está indo para o fliperama enquanto mata a aula. Enquanto mata a aula, que é a grande... Esse é o problema. Que é a grande... Não é o fliperama, é o matar a aula. É, a questão da mata a aula. Pois é. Exato, exatamente. E aí, assim, olha, Paulo, eu acho que são vários passos aí, mas o primeiro é sempre o mesmo passo. Não tem como começar se não for de outra forma. O começo disso tudo é consciência de qualquer coisa, né? Consciência de que eu preciso me olhar, consciência de que eu tô com dor também, consciência de que eu não consigo salvar, que eu não preciso salvar, até porque a fila anda, né? Esse papo aqui do você não precisa salvar, tem um bastidor aqui, que é uma conversa minha com o Paulo já de muitos anos, e as pessoas que convivem com a gente de forma próxima, que é assim, gente, você pode ter uma missão muito linda, um propósito muito lindo, você pode ser uma peça, e é, com certeza absoluta, uma peça muito importante para tudo isso. Todo mundo é peça importante. Mas é assim, ó, se você não fizer a sua parte, a fila anda. E é por isso que este precisa, ele nunca vai acontecer. Porque se o planeta dependesse de um ser, e aquele ser acordasse com soluço, o que ia ser do planeta? Então, uma coisa não faz o papel, outra coisa entra no lugar. Vai fazer no lugar. Vai fazer o papel, vai desempenhar aquela açãozinha, aquela partezinha, aquela fala. A peça, o espetáculo chamado Vida e Existência, vai continuar. Ele tá cheio de como é que chama essas pessoas que entram assim, ó, que fazem só, esqueci o nome, Paulo. Extras, coadjuvantes? De extras, não, que fica fazendo cena ali, que não tem papel protagonista. Não, e que vira protagonista, sim. Sim, claro. Daquela cena Então, claro. Bastou alguém esquecer sua fala, outro vai entrar. Então, não se preocupe com isso. Não se preocupe em salvar o planeta, não se preocupe, se preocupe em tirar o lixo e em separar direitinho. Claro. É isso que é salvar o planeta dentro do nosso nível individual. Exatamente. Então, quando eu salvo o planeta, quando eu salvo a fauna, quando eu salvo os seres, quando eu faço isso todos os momentos em que eu estou consciente de que eu tenho um reino privado, mas ele é muito importante. Tudo que o meu olho olha e o meu ouvido escuta, materialmente, está sob o meu domínio. Então, eu quero limpar as energias densas de terceira dimensão. Ótimo, olhe para os seus móveis e faça assim, ó. Tem pó aqui, começo com energias densas de terceira dimensão. Materializadas, inclusive, isso. Paulo, fala. Então, aí tem uma coisa que é uma ladeira
escorregadia e ensaboada. Ah, pronto. Caminhão descendo, ladeiras de O que é? Minas Gerais. Veja só. O posto de ajudar o outro, né, de resolver os problemas do outro, ele é muito atraente, né? Ele é muito atraente. Por quê? Porque eu vou lá, enquanto eu tenho a disponibilidade, enquanto eu vou lá, tento ajudar, faço alguma coisa, fico bem na foto. E esse bem na foto, fico bem na foto comigo mesmo, com a minha própria consciência. Não, porque eu estou sendo bacana, eu estou ajudando, eu estou, né? Então, ajudando, porém, não fazendo a minha parte, não, meu desenvolvimento. Essa é o começo da ladeira ensaboada. Aí o que acontece? Se você começa a tentar ajudar as pessoas, e ótimo que você tenha algum nível de sucesso, né? Que as pessoas digam assim: nossa, muito obrigado, você me ajudou. Isso é bom. Referência, reconhecimento. Ok, veja, é bom porque você pôde ajudar e alguém foi ajudado. Até aí é bom. Aí essa pessoa diz: muito obrigado, você me ajudou. Ok, ainda tá bom. Aí a pessoa diz assim, que você foi fundamental na minha vida. Cuidado, porque o próximo passo é começar a inchar a sua vaidade. Aí ensabou a ladeira, desce. E não Vai tem passar freio que lá. segure. Não tem Não freio tem. que segure. Porque é importante entender aquilo que a Lê acabou de dizer, que é o seguinte: se algo precisa ser feito, é fundamental que aconteça, será. Pode ter certeza que será. Se não foi você que faça, algum outro vai surgir e vai fazer. Vocês que trabalham em algum lugar, ou que têm uma lojinha, digamos que você tem uma lojinha, tá? Mas talvez você trabalhe numa empresa imensa, vai ser mais fácil ainda você entender o que eu vou dizer. Mas se você tem uma lojinha pequenininha, você normalmente não vai ter uma lojinha com uma única pessoa que toma conta. Vai ter duas, ou vai ter alguém que você pode chamar para cobrir ali, porque uma hora você precisa ir no banheiro, né? Então, veja, dentro da lógica mais básica humana, é assim, tudo precisa ter backup, tudo precisa ter um substituto, alguém que possa cobrir, porque senão não rola. Mas se o ser humano é capaz de entender isso, você acha que o universo de pleno conhecimento cósmico não seria? Então, se você não acordar hoje e não for resolver algo do outro, meu bem, pode ter certeza que alguém vai. Alguma coisa vai acontecer. A única coisa que não vai ter remendo se você desistir de fazer é o seu. É sobre si mesmo. Aí não tem jeito. Porque há muitas coisas que só a gente pode fazer por a gente mesmo. Né? O nosso desenvolvimento é nosso. Não vai vir alguém para resolver o desenvolvimento pela gente, porque isso seria como te dar a prova resolvida e aí depois te chamar de diplomado. Não vai rolar. Não vai rolar, não tem como. Pois é. E trazendo um pouco do que o Paulo acabou de falar, daquela parte assim, ó, onde a ladeira fala para o carro, não adianta porque não tem freio, é quando você sim vai, desce, e aí começa assim, a minha técnica, o meu processo, o meu trabalho, esquecendo a primeira parte desta conversa, que é o serviço, né? Então, exato. Você está entregando uma coisa já para o outro, já é o processo nele, o trabalho nele, a fala nele, a teoria nele, a aplicação de energia nele, e o foco é ele. Isso se junta com o que a gente já conversou num vídeo passado aqui, falando de ego. Ego é um problema? Ego é um problema. Quando o ego é o maior problema? Quando ele está se sobrepondo ao ego de um outro ser. E isso não acontece, isso só acontece quando você não está servindo. E quando você está servindo, é impossível de acontecer. O seu foco,
o seu objetivo, o seu propósito, sua consciência, sua presença presente está em servir o outro, então nunca vai se tratar de você. E pronto, aí laçarote cor-de-rosa, de cetim gigante, enorme, purpurinas, namastê. Aí sim, senão não. Eu acho engraçado essa questão, Ale, porque quando alguém começa o desenvolvimento pessoal, né, com este viés chamado, né, espiritual, chamado espiritualista, uma das primeiras coisas que é necessário ser entendida é que nada aqui é seu, tudo aqui é empréstimo, tudo aqui pertence à fonte, né? Seja através do planeta Terra, que lhe forneceu átomos, ou a fonte diretamente mesmo, que consciência, na verdade, é uma só. Então é tudo emprestado. Você não tem nada, nada, jamais teve. E aí você diz, a minha técnica, o meu conhecimento, o meu poder. Gente, não, nada é seu. Absolutamente nada. É tudo empréstimo para a vivência de uma experiência. Então, sim, vai descer sobre si mesmo, sendo ser humano. Não brinca, não faz isso. Não tem esse espaço. Eu acho que essa é uma grande oportunidade da gente olhar para duas coisas. A primeira coisa a primeira e mais importante é porque a gente está fazendo. Então, como é que está a sua comunicação com as outras pessoas? Como é que você coloca o seu trabalho para outras pessoas? Como é que você explica aquilo que você faz? Você fala a minha técnica? Você coloca já assim? Porque, olha, isso pode não ser perceptível num nível totalmente lógico, mas já bateu no outro que eu preciso respeitar aqui, porque aqui tem um ser supremo que vai me dar alguma coisa que eu não tenho, e não facilitar o que eu já tenho de acontecer, a minha posição, a minha cura, a minha retomada, a minha transformação. Essa é a primeira parte. Como é que você está se apresentando? E mais do que isso, talvez antes, como é que você está entendendo aquilo que você faz? Então, supondo, é fácil até para pessoas que aplicam técnicas que não são criadas por elas, mas por muita felicidade, o que eu tenho mais visto, Paulo, são pessoas adaptando técnicas, criando, recebendo insights, transformando coisas que já funcionavam em processos melhor colocados, melhor aplicados, e eu acho isso sensacional, porque a gente precisa desse momento de iluminismo nas técnicas holísticas. Porém, ela não é sua. Você entende isso? Como é que você recebeu essa técnica para começo de conversa? É sua mesmo? Você pode garantir 100% que foi da sua cabeça pensante? E se puder, que utilidade tem de dizer que é sua? Você pode dizer que é você que aplica, mas sua mesmo? Você não quer ver isso espalhado pelo mundo? Não é tão bom que você não queira nem compartilhar, e a partir do momento que você compartilha, já não é mais seu. 1, 2. É também um jeito muito bom de avaliar, não de julgar, mas de avaliar com que tipo de profissional você mesmo quer trabalhar. Porque a gente está partindo do princípio aqui, eu e o Paulo, que se você está com um problema, você também precisa de ajuda e vai socorrer e vai recorrer a outras pessoas que vão te ajudar. E como é que o outro se apresenta? Você já pensou como é que ele se apresenta? Como é que ele coloca as coisas? Não, via de mão dupla. A gente olha para a gente, vê como é que a gente está fazendo, e uma vez que nós também precisamos, imagina que você seja um médico vai ao médico, um dentista vai ao dentista, nem sempre, claro. Né? É assim que as coisas funcionam? Claro. Né?
Então, a gente precisa, não é porque você é estilista, que você faz Ninguém. todas as Isso. suas roupas. Não, e assim, ninguém pode ser psicanalista sem fazer décadas de psicanálise, por exemplo. Sim, Não pode. sim, sim. E supervisão. E Claro, depois disso, né? Quer dizer, você está claro. atendendo e alguém olhando para sua cara e vendo como é que você está atendendo. Pois é. Então, aí, olha só, depois de pensar nisso, você também vai olhar para o outro, não para julgar e criticar, mas você vai olhar para o outro pensando assim: será que se é meu, o que o outro está me oferecendo, eu vou conseguir pegar um pedaço? Né? Porque, Paulo, estou aqui, ó, eu quero te dar um bolo, é meu bolo, eu que fiz, eu adoro, o bolo é meu, mas eu quero dividir. Você confia que eu vou dividir? Ou eu vou ficar, Sim, no mínimo, olhando para sua cara e falando assim: puta, o Paulo está comendo demais esse bolo, né? Porque eu gosto tanto dele. Come menos, Paulo. então, eu acho que quando a gente entra num desenvolvimento pessoal com esse viés, né, com esse viés que é transcendente, né, que ele vai para além da matéria, ah, fica muito esquisito, fica muito difícil não deixar de lado esta ideia de posse, de detenção do conhecimento. Fica muito difícil isso. Porque se não entendeu esse empréstimo de existência que a gente tem, desculpa, não entendeu nada. E aí você quer ajudar quem, como, se você não entendeu nada. Fica perigoso, inclusive, tentar ajudar os outros. Aliás, eu acho que tem uma coisa que é muito bom a gente relembrar aqui. Vocês sabem que o ser humano, nas atividades corriqueiras, ele normalmente se especializa em algumas e outras ele deixa de lado. Por quê? Ele é bom, aprendeu, né, a fazer direito algumas coisas e outras não. Então, veja só, eu faço algumas coisas direito. Essas coisas eu posso fazer e talvez possa ajudar outras pessoas que queiram aprender essa coisa também. Agora, por exemplo, deixa eu contar para vocês. Matemática não é a minha. Não é. Tudo que é matemática para mim depende de planilha automática e calculadora. Por quê? Porque não é o meu talento esse. E aí o que acontece? A mesma coisa se aplica às ideias, às doutrinas e aos caminhos transcendentes. Gente, algumas pessoas vão ser boas em algumas coisas, em algum aspecto, vão ter preparo em algum aspecto. Então, digamos, alguém está lá super capacitado para trabalhar com florais ou para trabalhar com um mapa astrológico. Tudo bem, ok. Aqui é isto. Isto não quer dizer que essa pessoa está pronta para ser mestre de ninguém em todos os sentidos. Não quer dizer que essa pessoa é um mestre plenamente desenvolvido com todas as faculdades. Gente, por favor, em alguns setores, é específico, é especialista. Esta coisa de achar que porque tem um talento tornou-se um super-humano, não existe isso. E só para arrematar a conversa, para não restar dúvida, Paulo, tão perigoso quanto o meu, é o falso, a falsa humildade. Ou eu sou só uma alminha, o pedacinho da areinha, quando isso não faz sentido para o seu discurso, né? Porque se colocar neste papel também é negar todas as coisas pelas quais você já passou, não se dá o devido respeito e não entender o que você está fazendo. Não se trata de você, nem para mais e nem para menos. Essa é a questão. Ah, então tá bom. Eu não posso ser arrogante de falar meu, e eu também não posso ser humilde. Porque quando você está no papel de servir, não se trata de você.
Exatamente. A gente pode mais quando a gente é mais do que só a gente. Quando a gente se coloca de lado e está ali pelo serviço, não pelo resultado, não pela glória, não, não por nada disso, simplesmente para fazer o que deve ser feito. Só Por isso. quê? Veículo. E olha só, isso tem a ver com a primeira fala do Paulo aqui hoje. Você só pode... Que situação maravilhosa que é servir, foi como ele começou. Você Total. serve porque você tem condições de, você está preparado para. Então, esse discursinho da falsa humildade, que eu não sou está falando para o outro que você não pode fazer aquilo que você vai se propor a fazer. Numa certa medida, é para estar lá, sabedor do que você sabe, conhecedor do que você conhece, fazedor do que você faz, para o outro. Para Se que tira da isso, equação. para ser veículo, para que a fonte possa agir através de você. Então, sabe quem você é nessa equação? Você é o sinal de igual. É O só dedo isso. apontado para a lua, só isso, só isso, só isso. Sinalzinho de igual, dedo Nada. apontado para a lua. Você não é nem a primeira parte da equação, nem a segunda parte da equação. Você não é a ferramenta, você não é o método e você não é a pessoa que está na sua frente. Você é um vetor que vai de um lado para o outro, cruzando um processo com uma necessidade. E é só isso. E um sinal de igual não é nem arrogante e nem humilde. Então, a partir de amanhã, coloque no seu cartão de visita. O que você faz? Então, vai lá. Ale Barelo, embaixo, sinal de igual. E está tudo compreendido. Quer dizer, para mim, para você e para o Paulo, porque ninguém mais no universo vai entender. Mas é só a gente que tem que entender isso mesmo. Mas é bonito isso, não é? Quem é você? Eu sou um vetor para que se realize. Olha, pense nisso. É bacana. É bacana. É bacana mesmo. É bacana. É bacana, sabe por quê que é bacana? Porque é muito. Eu não vou afirmar 100%, porque eu não tenho certeza neste mundo de ilusão. Mas é verdade. É verdade. É bacana porque é verdadeiro. É bacana porque faz sentido além do raso. É bem profundo. Vetor, veículo, canal. E daí você não precisa ir para um lado nem para o outro, e também não se trata de ficar em cima do muro, é saber quem você é, ter consciência de quem você é. Serviço é a coisa mais nobre que pode existir. E lembrando sempre que ninguém convence ninguém. Cada um se convence quando isso lhe convém, lhe serve, está no ponto de aprendizado. Porque quem é que sabe qual é o ponto de aprendizado do outro? Só o outro. Só ele. E a fonte. Agora, ninguém mais sabe, não Não, ninguém existe mais sabe. isso. Não. É por isso que a gente precisa pegar o nosso. A gente inventou esse negócio de EAD, educação à distância, mas que também é uma coisa que a gente está sendo capacitado, como era o telecurso, né? Você tem que estudar por você, que é bem um reflexo, é muito um reflexo do que a gente tem que fazer no planeta, estudar pela gente, no nosso tempo, em todos os momentos possíveis, quando você pode se dedicar àquilo com foco e atenção, né? Então, esse processo só representa, só espelha aquilo que a gente deveria estar fazendo com a gente 24 horas. É isso. Paulo, olha, é assim, é um papo para... Cadê o café? Né? É um papo para... pois é, eu estou sem café aqui. Nossa, sem café. Nossa, isso é difícil. É perigoso. Mas a gente vai voltar muitas vezes aqui com o Paulo, com certeza absoluta. A gente acha, Paulo, é só procurar em rede social, no YouTube. A gente tem um canal muito legal de entrevistas daí falando do trabalho civil, vou chamar de civil, tá bom?
Story Talks Café, sim. Story Talks Café, são entrevistas sensacionais, muito agregadoras, sim, muito conhecimento, eles trazem pessoas sensacionais, ele e o Bruno, e querem falar com o Paulo, deixa aqui uma dúvida aqui embaixo. Eu tenho certeza que vão te fazer uma pergunta, mas eu não vou nem adiantar, porque o começo desse papo falou de uma viagem. Eu tenho certeza que vão te perguntar sobre isso. Eu vou deixar essa resposta para você, tá bom? Tá. Até para provocar aqui comentários. Então, curta, comente, mande um abraço aqui para o Paulo nos comentários, diga o que você achou de tudo isso, e daqui para frente pense na possibilidade de se colocar no lugar certo. Às vezes é uma deslocadinha de lá, uma daqui, é um ajuste, porque se você já está nesse caminho, é impossível que você já não tenha pensado nisso. Então, é um ajuste, a sintonia fina, mas faz muita diferença. Faz muita diferença, tá? Avisar para o universo inteiro que a partir de agora você é só um veículo, né? Tira fardo, tira peso, te alegra, te dá a real dimensão de flutuar por aí servindo. Gente, vocês não têm noção, se você nunca fez isso, vocês não têm noção de como é poderoso, belo, límpido, puro e libertador você acordar de manhã, abrir a sua janela, olhar para fora e dizer assim: fonte, seja feita a vossa vontade. Só. O que eu quero? Só isto, nada mais. E se eu puder ser vetor dessa vontade, está ótimo. Estou aqui. Serviço. Serviço. Então, olha só, entremos nesse esquema de serviço. Paulo, assim, não tem nem o que falar, sua presença aqui é sempre muito legal, sensacional, a gente adora, e volte todas as vezes que você quiser, todas as vezes que você puder. Eu sei que você quer muito, mas a agenda do Paulo... Isso aqui está marcado há 20 dias. Não, faremos mais vezes. Tá bom? Um beijo para você. Gratidão, Paulo. E fique bem. Seja luz. Tchau, tchau. Seja luz. Tchau, tchau. Parar de gravar aqui.